Bom dia, Clara! Davi, bom dia! Bom dia, Tiago! Bom dia, Laura! Bom dia, Lara! Bom dia, Igor! Bom dia, unidos por Cristo! Mais uma vez nós estamos aqui para estudarmos a Bíblia juntos. Epístola de Paulo aos Efésios. Mas antes, a gente vai ver um pequeno resumo num louvor, ok? Mas olha só! Bom dia! Esse é o dia que o Senhor nos deu. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Hey! Oh! Hey! Oh! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Tudo que era torto Jesus endireitou. Tudo que era torto Jesus endireitou. Agora ficou tudo direitinho. Normalmente, a gente pede para vocês fecharem os olhos antes da nossa oração. Mas dessa vez eu vou pedir para vocês ficarem de olhos bem abertos e lerem a oração comigo, tá? Na Bíblia existem orações lindas e esta é uma delas. Vamos ler no livro de Números, capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Vamos prestar atenção, porque essa aula agora vai ficar sinistra. Só quero ver. Bem, vamos continuar com a nossa aula. Paulo se encontra em Roma, na cidade de Roma, e ele está preso. Mas mesmo estando preso, ele lembra da cidade, dos irmãos que moram na cidade de Éfeso, lá na Ásia Menor. Lembrando, Paulo esteve 2 anos com os Efésios. Ele pregou na sinagoga e também ensinou na escola de Tirano. Ele teve um contato íntimo com aqueles irmãos. Existiram problemas para Paulo naquela cidade. A cidade, ela era assim, a religião predominante naquela cidade era com relação a uma deusa chamada Diana. Havia um grande templo dedicado a essa deusa. Ela era considerada a deusa protetora dos animais, dos caçadores e a deusa ligada à fertilidade. Bem, mas Paulo nunca atacou a religião de ninguém. Ele sempre foi muito educado. Mas Paulo falava a verdade. E às vezes quando você fala a verdade,
Já ouviu aquela expressão? A verdade dói. Puxa, isso aconteceu na vida de Paulo várias vezes, quando ele pregava a verdade, pregava o caminho, pregava Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não foi diferente na cidade de Éfeso. Estando preso em Roma, ele lembrou disso, desse fato, e ficou preocupado com aquela igreja e resolveu escrever essa carta. Nesta carta nós vemos várias vezes o apóstolo Paulo dizendo que estava orando por eles e lembrava deles nas orações. E você sabe que a oração é aquele momento que você tem com Deus. Então, quando Paulo estava conversando com Deus, quem é que entrava no coração dele, na cabeça dele? Efésios, os irmãos de Efésios. E ele começava a orar por eles. E você vê nessas orações uma das mais lindas ensinamentos, né, que Paulo queria passar para aquela igreja. O primeiro é o conhecimento do nosso Senhor. O segundo é que nós somos um edifício em construção. Sim, Paulo compara o nosso crescimento na presença de Deus à construção de um edifício. Um edifício que tem que estar bem consolidado, bem firmado na rocha, que é Jesus. E a partir desta rocha, nós começamos a crescer com um edifício bem ajustado. Você lembra do nosso hino inicial? O homem, ele era um homem torto, que andava num caminho torto e que vivia numa casinha torta. Mas o dia que ele encontrou Jesus, a Bíblia encontrou Jesus da Bíblia, tudo que era torto endireitou. Era isso que Paulo estava dizendo. Olha, vocês tinham uma vida torta, uma vida regrada por outros princípios, uma vida de idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é toda vez que a gente coloca uma pessoa ou alguma coisa no lugar de Deus, sabe? No lugar mais importante da nossa vida. É quando a gente erra o alvo, muito. A verdade é essa. Então, Paulo estava dizendo para eles isso, olha, que bom que vocês estão no caminho, que vocês estão no conhecimento da plenitude de Deus, ou seja, querem conhecer Deus mesmo como Ele é através de Jesus Cristo. É só assim que a gente conhece a Deus. Pois bem, Paulo continua falando para eles que eles devem continuar sendo bons, humildes, amigos uns dos outros e unidos. O segredo da vitória daquela igreja, naquela cidade, era a união entre eles. Por quê? Ali haviam gentios e haviam judeus. Judeus que foram convertidos ao cristianismo e gentios de outras religiões, tá? Que se converteram ao cristianismo também. Essas pessoas, esses dois grupos não precisavam mais brigar, porque eles estavam unidos em uma só pessoa, Jesus, a rocha onde eles estavam construindo aquela igreja. Mas sabe, todas as vezes que a gente quer construir algo, que a gente quer fazer algo, sabe, começam a aparecer dificuldades. Ainda mais quando a coisa é boa. Puxa, como aparece dificuldade, sabe? E Paulo também sabia disso. Então Paulo quis passar para eles uma outra ideia. Além de que eles são um edifício bem ajustado e crescendo, que eles teriam dificuldades, mas que eles não poderiam temer, não deveriam temer. Eles deveriam falar a verdade. Paulo se utiliza de uma metáfora, tendo como exemplo a armadura utilizada por um soldado romano, e explicando para os irmãos como cada parte dessa armadura deve ser utilizada para pregarmos o Evangelho. Logo, couraça, escudo, capacete, espada, sandália, todos devem ser utilizados pelos irmãos para que outras pessoas cheguem ao conhecimento da salvação. Vamos ver agora um exemplo disto? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esses momentos que estivemos juntos em família, aprendendo um pouco mais de Ti. Começa, Senhor, operando nas nossas vidas, nos nossos corações, para que tenhamos a Tua palavra escrita e bem viva dentro de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.